Obrigado, Senhor Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Abre os nossos olhos, Pai querido, para nós vermos, os nossos ouvidos para ouvirmos, o nosso coração, que ele possa estar sensível ao que o Senhor irá trazer sobre as nossas vidas nessa noite. Por favor, que nós desejamos o Teu Espírito aqui nessa noite, que a Tua presença seja palpável neste culto maravilhoso, Senhor. Que seja um culto de nós sermos surpreendidos pelo Teu Espírito Santo. Me conceda graça nesta noite, para que ao abrir da minha boca, somente a Sua voz seja ouvida, Senhor. Eu sempre digo que melhor que ministrar é ser ministrado. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. A Ti nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, eu sou pastor aqui na rede de jovens. E eu olho daqui de cima, não tem ninguém de 90 anos. Tem alguém de 90 anos? Não? Então você aguenta. Tem alguém de 80 anos? Tem? 80 anos? Tem? 70 eu sei que tem umas jovens de 70 aí. Deus te abençoe. Eu não sei como é que eu estou hoje, sabia? Às vezes eu estou meio pentecostal. Tem alguém pentecostal aqui? Mano, a voz está até falhando dos pentecostal. Tem alguém avivado aqui? Alguém do fogo? Às vezes eu também sou meio batista. Mas sabe, eu vim para te trazer uma palavra nessa noite. Eu tenho certeza que essa noite será uma noite de cumprimento de promessas, de propósitos sobre a sua vida. Eu preciso declarar, essa noite será uma noite de você tomar as melhores decisões e as decisões certas. Essa noite será uma noite extraordinária sobre a sua vida. Eu acho que eu estou meio pentecostal já, porque eu falei, eu não vou gritar, porque hoje eu estava naquele acampamento. E a ministração da parte da manhã foi minha. Eu ministrei o louvor lá. E eu cheguei e falei, eu vou cantar na igreja hoje. Não saiu nada, minha voz saiu. Ah! Não saiu nada. Saiu daquele jeito. Mas o meu coração está muito empolgado sobre aquilo que Deus irá fazer. Quantos aqui estão aqui por vontade própria? Diga, eu, pastor. Que bom. Tem marido que já fez assim, ó, eu vim por sua causa. Você deu risada é porque ele está aí, né? Sabe, eu acredito que todos nós estamos aqui porque nós decidimos estar aqui. Sabe, se você estar aqui hoje é porque você decidiu não fazer outra coisa a não ser estar aqui para sentir e estar na presença do Senhor. Você pode dizer amém? Você não decidiu fazer outra coisa a não ser ouvir a voz do Senhor. E o Senhor vai falar para aqueles que estão atentos, aqueles que querem realmente receber mais dEle. E eu creio que as nossas decisões de estarmos aqui hoje pode mudar totalmente a nossa história. Você crê que a sua decisão de permitir você estar aqui hoje, a sua decisão pode mudar a sua vida? Se você não disser amém, eu vou até você e dou o microfone e você fala amém, para a igreja inteira ouvir sua voz. Deus irá fazer grandes coisas através das suas decisões hoje. Nossa, os crentes vieram para a igreja? Vocês não estavam aqui até agora. Tem medo do microfone, né? Sabe qual que é o nosso maior problema sobre as nossas decisões? É que muitas vezes, quando nós decidimos, nós não nos movemos e nós temos poucas atitudes diante daquilo que nós decidimos realizar. Você compreende? Você decidiu, mas se você não tivesse tomado o seu banho, você não teria vindo para cá. Você decidiu, mas se você não tivesse levantado o bumbumzinho do sofá e deixado de assistir qualquer programa, porque eu nem sei se passa mais Faustão, faz tanto tempo que eu não sei o que é um domingo fora da presença do Senhor, mas você decidiu largar tudo para estar aqui nessa noite. Ou seja, o maior problema sobre as nossas decisões é porque nós precisamos nos mover e nós precisamos ter atitudes. Muitas pessoas tomam decisões, não se movem e não têm atitudes. Então não adianta de nada você muitas vezes tomar uma decisão e você não se mover. Você está entendendo? Diga para quem está do seu lado, você está entendendo? Sobre uma decisão você precisa se mover. E eu quero compartilhar algo com você, sabe? Porque muitas vezes para nós, entenda isso, para nós vivermos a vida que nós sonhamos, nós precisamos abrir mão da vida, muitas vezes, que você carrega, da vida que você leva. Quantos aqui têm sonhos?
Você sabia que para você viver os seus sonhos, muitas vezes você precisa decidir e abrir mão de muita coisa sobre a vida que você carrega para você viver o seu sonho? Você acredita nisso? Eu também acredito nisso. Sabe, só que tudo que nós queremos viver, tudo que nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos nos mover, nós precisamos ter atitude, é onde entra eu e você, nós precisamos nos posicionar diante das nossas decisões. Você está entendendo? Diga amém. Sabe, porque as nossas decisões, o nosso posicionamento, ele tem a ver com as nossas expectativas. Alguém tem sonho aqui? Alguém tem sonho aqui? Ei, tem a ver com as suas expectativas. Você está entendendo? Alguém quer viver grandes coisas aqui? Tem a ver com aquilo que você realmente quer viver. Você está entendendo como as nossas decisões são sim levadas a as várias pontas, as vários nortes. Quando eu e você entendemos que nós tomamos uma decisão, nós precisamos ter um posicionamento e começarmos a nos mover. Você está entendendo? Então faz o seguinte: se você tem um sonho, comece a se mover, comece a ter uma atitude para conquistar aquilo que você quer, meu irmão. Sabe, as nossas decisões, elas são tão ligadas àquilo que nós pensamos, àquilo que é gerado aqui, que você pode perceber que a gente acaba nos doando a uma busca. Sabe, nós acabamos entendendo que se eu decido tomar ou fazer qualquer, ou ter um posicionamento, se eu decido isso, eu entendo que eu preciso confiar em Deus, porque eu sou totalmente dependente de Deus. Tem alguém aqui que é dependente de Deus? Então eu entendo que tudo isso está ligado às minhas decisões, e todas elas estão ligadas diretamente a todas as áreas das nossas vidas. Toda decisão que você tomar está ligada diretamente a todas as áreas da sua vida. Porque o dia que você decidir ficar na sua cama e você não acordar pela manhã, praticamente você que é um trabalhador, você que é uma trabalhadora, o que vai acontecer? Você vai perder o dia de serviço. Alguém que perde o dia de serviço é bom ou é ruim? Ruim. Pesa no final do mês. Durante o dia você fica preguiçoso, você não faz nada. Você consegue entender que todas as nossas decisões, elas são ligadas diretamente a tudo que nós fazemos. Você decide fazer tudo sobre a sua vida, mas é por isso que você precisa entender, você precisa se mover. Alguém aqui já tomou uma decisão errada? Uma decisão errada? Foi legal? Foi ruim? Afetou o quê? Afetou a sua vida. Quando afetou a sua vida, a sua decisão mexeu com o quê? Com as suas emoções. Porque tudo aquilo que você decide, você não se move, mexe com a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. A Bíblia, quantos aqui tem uma Bíblia? Amém, glória a Deus. Se você não tem, vira para quem está do seu lado e fala: me dá uma Bíblia. A Bíblia, ela relata várias histórias de pessoas que decidiram o certo. E ela também relata a história de homens que decidiram e fizeram escolhas erradas, se moveram em suas atitudes também erradas. Sempre nós temos um propósito sobre as nossas vidas. Eu amo essa palavra propósito, porque eu acredito fielmente que todo o propósito de Deus na vida de um homem e uma mulher, de um homem justo e uma mulher, todo o propósito de Deus irá se cumprir sobre a sua vida. Amém, fraco, ei, todo o propósito de Deus irá se cumprir sobre a sua vida. Está melhorando, todo o propósito de Deus irá se cumprir sobre a sua vida. Eu acredito fielmente nisso, porque a palavra me garante. É por isso que as nossas decisões remetem às nossas emoções, e também, é claro, aos propósitos sobre aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E os propósitos de Deus sobre as nossas vidas, ele só se cumpre na vida das pessoas certas. Ah, pastor, então quer dizer que eu sou a pessoa errada? A questão é, quem disse que Deus já cumpriu o propósito sobre a sua vida? Ah, você entendeu, filho? Quem disse que Deus já cumpriu o propósito dele sobre a sua vida? O propósito de Deus acontece na vida de todos aqueles que esperam e confiam no Senhor. Mas todos aqueles que se movem em alcançar as promessas de Deus, você está entendendo? Diga amém. Presta atenção em algo que eu quero te dizer. Se você não decidir viver os propósitos de Deus,
você não governará sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre as suas, vamos dizer, sobre tudo aquilo que você deseja. Se você não desejar viver os propósitos de Deus, você não governa sobre a sua vida. Está entendendo? Se você não decidir viver as promessas de Deus sobre aquilo que Deus disse que você deveria viver, as suas decisões, as decisões que eu e você, nós tomamos elas diariamente. Entenda isso, as decisões que eu e você, nós tomamos ela diariamente, ela muda a história das nossas vidas. Hoje, pregando no acampamento, eu disse uma palavra semelhante a eles. Eu disse que eles não poderiam voltar para suas casas da mesma forma. Você está entendendo? Foi poderoso na vida deles, mas aquele acampamento não poderia somente ser um momento na vida daqueles adolescentes que estavam ali. Tinha que durar a vida toda. Porque sabe, é muito bom quando você está na presença do Senhor, é maravilhoso. Mas sabe quando que você toma a decisão certa? Quando você sai dali, você precisa ter um posicionamento diante daquela situação que você estava. Então, para estar naquele ambiente, aqueles adolescentes estavam uma mil e uma maravilha, cheio do Espírito Santo. Então eu falei para eles, não saia daqui apagado essa chama, saia daqui se movendo no sobrenatural, para você conquistar a sua família, para você chegar em ambientes e todo mundo falar, ei, eu quero experimentar isso que você está vivendo. E eu falei para eles, ei, vocês serão responsáveis por trazer os pais de vocês para a igreja, vocês serão responsáveis por trazer os amigos de vocês para a igreja, vocês serão responsáveis por trazer a família de vocês na igreja, através do bom testemunho que vocês começarão a dar, porque vocês estão decidindo sair daqui diferentes. E eu espero que eles tenham tomado posse disso. Eles foram embora. Eu espero que eles tenham tomado posse disso. Depende somente da tua decisão. Eu tenho certeza que eu e você, e hoje eu preciso trazer uma breve palavra, vai ser rápido. Nossa, eu tenho tempo pra caramba. Pastor, eu acho que eu prefiro pregar de domingo também. Coloca mais de vez em quando. Tem 26 minutos, parece que eu já falei tanto. Tô brincando, nem entrei na palavra ainda, só introdução, gente. Alguém aqui não vai trabalhar amanhã? Não? Vamos ficar até as 10? Alguém aqui, todo mundo, vamos trabalhar amanhã. Sabe, você está aqui hoje porque Deus tem um propósito sobre a sua vida, Deus te chamou e você decidiu estar aqui, amém? Sabe, as nossas decisões, e esse é o tema, as nossas decisões, elas geram um impacto sobre as nossas vidas. Existe um impacto quando nós tomamos uma decisão. E eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, um homem que foi chamado para cumprir um propósito. Rapidamente, antes de ler, para quem não conhece a história desse homem, Deus pediu para ele ir para um lugar, para a cidade de Nínive, pregar o evangelho. Ele simplesmente mudou a rota da vida dele, ele decidiu errado, e nessa ele entrou dentro de um barco, foi para outro lugar, no meio desse barco, o barco estava no meio de uma tempestade, e aqueles homens, opa, tem uma parada errada aqui dentro, descobriram que aquele Jonas que estava dentro do barco, era corintiano. Tô brincando, ei, aquele Jonas era uma bênção, mas ele era um pezinho, ele era meio corintiano, meio palmeirense, sabe? Ele estava errado, totalmente na vida errada. Alguns irmãos estão entendendo. Depois vem que eu te abraço, libero perdão sobre a sua vida. E aquele rapaz, Jonas, toda vida torta, todo errado, não cumpriu e não obedeceu um chamado que Deus tinha. Ele decidiu fazer tudo errado, ao contrário do propósito dele, que era ir pregar a uma cidade. Simplesmente jogaram ele para fora do barco, e a história é que ele foi engolido por um grande peixe. E eu quero entrar nessa história com você. Diz assim a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa, olha isso, vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, mas Jonas fugiu, diga comigo, fugiu, isso, da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Entenda algo aqui que eu quero dizer para você. Ei, quando você tem uma palavra de Deus, entenda isso. Quando você tem uma palavra de Deus, será sempre essa palavra que vai te manter de pé.
Quando você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, é essa palavra que vai te manter sobre a sua rota. Não saia da sua rota quando você tem uma palavra sobre a sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Ei, nós sempre temos uma direção, porque nós temos uma palavra sobre as nossas vidas. Ou seja, eu e você, nós temos uma direção certa aí. Existe um chamado, todos os propósitos vão se cumprir para aqueles que têm uma palavra sobre as suas vidas. Então não saia da sua rota. Não desvie o teu caminho, você está entendendo? Essa palavra é muito clara e firme. Sabe por quê? Circunstâncias temporárias, momentos daquilo no qual nós estamos vivendo, podem nos tirar a confiança da promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. A nossa confiança, não a de Deus, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas quando você passa por circunstâncias e momentos temporários, tira a sua confiança de alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo? Talvez aquilo que você está decidindo, entenda isso, é errado. Talvez aquilo que você está decidindo está te levando para um caminho que não é o caminho no qual Deus queria que você fosse. Talvez Deus está falando, essa decisão que você está tomando é a decisão errada. Eu quero que você vá e pregue o Evangelho. Sabe por que muitas vezes você se frustra? Sabe por quê? Porque muitas vezes as suas emoções são baseadas sobre aquilo que você decidiu errado. É por isso que você se frustra muitas vezes no seu relacionamento. Princesa e princeso do Senhor. Quantos princesos do Senhor tem aqui? É você solteiro. É você solteiro, princeso do Senhor. Calma, os casados. Existe o tempo certo para todas as coisas. O Senhor está preparando, não é qualquer coisa, é um melhor para você. Você está entendendo? Sabe por que alguns relacionamentos seus não dão certo? Por causa das decisões suas que muitas vezes são baseadas em coisas erradas. O Senhor não conhece somente o seu hoje, o Senhor conhece o teu amanhã. Então pare de decidir errado. É por muitas vezes as decisões erradas que nós tomamos impede que nós acessamos coisas sobrenaturais do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, há quanto tempo já era para você estar voando? Não estou falando voando para os Estados Unidos, voando para outro lugar, mas você voando no sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Contato face to face com o papai. Mas alguns acessos seus te impedem, algumas decisões erradas suas te impedem de você valorizar aquilo que é eterno, aquilo que é precioso. Você está entendendo? Você se frustra muitas vezes porque faz alianças com coisas erradas, pessoas erradas. Quantos empresários aqui na igreja já fizeram alianças com pessoas erradas e os negócios de vocês não deram certos? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Talvez você achou que a decisão era certa, mas decisão baseada em emoção te frustra. Decisão que não te frustra é decisão baseada na palavra de Deus. Filhão, vai que a promessa é tua. Vai que você tem uma palavra sobre a sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Tem crente nesse lugar? Diga aleluia. Tem pentecostal aqui? Tem gente que deve estar visitando a gente falando, esse negão aí é pentecostal mesmo, Senhor amado. Calça apertada, parede preta, tatuagem. Eu amo o Senhor, essa igreja é uma igreja diferente. Tem meia dúzia aqui dos crentes que veio mesmo, os diferentes ficaram em casa. Essa é uma igreja diferente. Eu, assim como pastor, se alguém nessa cidade falar mal dessa igreja, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. De verdade, gente. Ele ficou bravo aqui, porque só quem conhece os bastidores dessa igreja tem o direito de falar qualquer coisa. Eu sou cristão desde... Eu falo para a pastora Karina, eu nasci praticamente na igreja. Eu nunca vi uma igreja tão séria como essa igreja. Às vezes quando as pessoas saem daqui é porque simplesmente não tem os seus problemas resolvidos. Porque ninguém sai daqui porque não gosta da gente. Porque nós somos lindos, amáveis, né? Cheirosos, magros, atletas. Você também, pastor Nobuyuki, lindão. Preciso falar dele, senão a casa cai para mim. Sabe, talvez você está batendo a cabeça e se frustrando e tentando recomeçar. E enquanto você não decidir pelo certo, você não vai começar certo. Então você precisa mudar as suas decisões. Diga, eu preciso mudar as minhas decisões. Não, diga, eu preciso mudar as minhas decisões.
Entenda algo, as nossas decisões, ela é uma expressão do nosso interior. Sabe, imagina como estava Jonas e seu interior, quando ele estava lá dentro daquele barco, vendo aquela tempestade, porque Deus tinha dado uma direção para ele, ele tinha uma palavra, e se ele tivesse seguido aquela direção da palavra que ele tinha sobre a sua vida, imagina Jonas no meio daquele barco, naquela tempestade, como que estava a expressão do seu interior, sabendo que a qualquer momento as pessoas poderiam fazer algum mal com ele, e fizeram, que foi jogar ele para fora do barco. Como será que estava o coração daquele homem quando fizeram aquilo para ele? E quando eu estava lendo essa passagem, vendo sobre a história de Jonas, o livro de Provérbios, capítulo 4, 23, veio assim para mim claramente: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lembra, as nossas emoções, tudo aquilo que nós decidimos, depende tudo das nossas vidas. Eu lendo esse capítulo, basicamente essa palavra está dizendo: ei, entenda isso, antes de você tentar mudar o mundo, deixa o mundo primeiro, deixa o mundo antes de você tentar mudar ele. É mais fácil você ser tragado por ele do que você mudar ele, mas mude você, para você ver como o mundo inteiro vai mudar através daquilo que você decidiu viver. Sabe, antes de você tentar falar para todo mundo como se deve fazer, ei, deixa Deus te ensinar como é que você precisa fazer. Às vezes o que está faltando para mim e para você é nós tomarmos a direção certa. Sabe, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções primeiramente. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Porque as nossas emoções muitas vezes pode ser o maior motivo, como eu disse, das nossas frustrações. As nossas emoções podem fazer realmente com que eu e você, nós possamos nos decepcionar com as pessoas, nos decepcionar com os homens, nos decepcionar até mesmo com aquilo que eu e você desejávamos alcançar e não alcançamos. Fazem parte das nossas emoções, até mesmo porque as decisões erradas no passado, aquilo que nós decidimos errado no passado, muitos de nós colhemos hoje. Você acredita? Toda decisão errada que você tomou, tem pessoas aqui hoje, sentadas aqui, decisões erradas lá no passado que você decidiu, porque decisão é uma escolha pessoal, minha. Decisões erradas suas, você paga o preço até hoje. Se eu falar para você levantar a mão e você falar: é, pastor, é verdade. Decisões erradas, Deus tinha um propósito e você decidiu fazer do seu jeito. Existem consequências sobre as decisões erradas. Olha a história de Jonas. Tem pessoas que não conseguem fluir, não conseguem enxergar, não conseguem nem mentalizar o futuro que Deus preparou para ela, porque simplesmente ainda está presa nas decisões erradas do passado. Meu irmão, entende uma coisa: o que Deus tem preparado para você é muito melhor. Se existe a consequência hoje, ei, passa por essa prova dando glória a Deus, porque a sua decisão é aquela decisão que precisa ser tomada baseada no fundamento da palavra, a decisão certa. A partir do momento que você decidiu servir ao Senhor, ei, pode vir as consequências que vier, eu tenho peito, Senhor, porque eu acredito na promessa que Tu tem para mim. É isso. Aquele velho ditado: quem vive do passado é museu. Quem vive de decisão do passado, a sua vida não parou lá no passado, a sua vida prosseguiu. É ou não é? Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz assim, entenda isso: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ei, aqui é forte demais. E avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entenda uma coisa: quando eu decido viver algo novo sobre a minha vida, eu não fico preso, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a minha promessa, porque o passado ficou para trás. Mas quando eu decido, eu prossigo viver uma nova vida. Tem gente nessa noite que vai precisar tomar uma decisão muito importante. Tem gente amanhã que vai precisar tomar uma decisão importante. Meu irmão, então não fique preso no passado. Prossiga a sua vida, porque Deus tem preparado algo grande para você. Não se contente com as coisas pequenas que ficaram para trás, com os sonhos pequenos, porque quando você tem o Senhor, os seus sonhos são muito maiores.
porque os sonhos dele é muito maiores que os seus. Mas você precisa decidir, porque a nossa vida inteira ela será baseada nas nossas decisões. Marido, a culpa é sempre delas, mas a gente sempre vai falar que é nossa. Senhor, te calacho. Mas somos nós que decidimos brigar com o mozão, porque você tem o poder de falar: vou brigar com você hoje não. Tocar um som do silêncio. Esposa, compreende ele. Lembra? Todo mundo ouviu daquela caixa. Muitas vezes nós estamos nessa caixa, a caixinha do nada, e a gente precisa passar lá alguns minutinhos. Nós decidimos passar lá alguns minutinhos para ficar tudo na paz. A gente vai lavar a louça, a gente vai lavar o banheiro. Fica na paz, irmã, sem treta. Você está entendendo que tudo nas nossas vidas é baseado nas nossas decisões? Você decide viver uma vida em paz com a tua família, você decide destruir a tua família. Você decide ser uma bênção, como você decide ser uma maldição sobre a sua casa. A decisão e a escolha é sua. Diga: a decisão e a escolha é minha. Você está entendendo? Sabe, olha o que interessante, quando eu li esse versículo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Se você não esquecer, você não avança, mas quando você esquece, você avança para aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você precisa sair daqui decidindo avançar hoje. Você precisa sair daqui decidindo em voltar para a rota. Não ouvi nenhum amém agora? Talvez você está pensando: pastor, mas eu já tenho uma palavra. Ok, mas será que você já começou a avançar? Não adianta nada você ter uma palavra e você não se mover, que foi a primeira coisa que eu disse. Nós precisamos nos mover quando temos uma decisão, nós precisamos ter atitude. Você pode ter a palavra mais bela, você pode ser o cara que vai cumprir todos os propósitos, mas não adianta nada se você não começar a avançar diante dessa palavra. Você se frustra porque você não avança. Se você já tem uma palavra sobre a sua vida, diga amém. Então você deve começar a avançar por aquilo que Deus quer que você avance, por onde Deus quer que você avance. Sabe, esquece o passado, esquece as decisões erradas e avance. Quando você fala em esquecer o passado, não tente impedir, como Jonas tentou. Não tente impedir os propósitos, que os propósitos de Deus se cumpram sobre a sua vida. Não tente impedir os propósitos de Deus que se cumpram sobre a sua vida. Adiante na história, no versículo 15, diz assim: em seguida pegaram Jonas e lançaram ele ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Os propósitos vão se cumprir, e às vezes nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Existem coisas, os propósitos vão se cumprir sobre a sua vida, mas existe coisa que te atrapalha, por isso que você não consegue viver. Eu e você, nós precisamos nos libertar daquilo que nos atrapalha de vivermos o nosso propósito em Deus. Você está entendendo? Diga amém. Quando eu li esse versículo, quando eu entendi esse versículo, Hebreus capítulo 12, a primeira parte do versículo diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida do que nos é proposta. Você precisa se livrar daquilo que está atrapalhando, daquilo que está fazendo você se frustrar, daquilo que tem tomado conta das suas decisões. E sim, você tem tomado as decisões erradas e não baseadas na palavra. A palavra aqui está dizendo: livre-se do pecado que te atrapalha. Livre daquilo que está prendendo você de tomar as decisões certas sobre a sua vida, porque Deus tem preparado o melhor para você. O versículo 16 diz assim: ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo o sacrifício. Ou seja, os homens não estavam em paz naquele barco, por causa da decisão errada daquele homem, Jonas. E depois que ele saiu do barco, a tempestade acalmou, aqueles homens sentiram paz, eles adoraram ao Senhor. É isso que está aqui na palavra. Sabe o que o Senhor fez? Versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse aquele homem. Eu disse a história para você, a história desse homem, por ele ser engolido por um peixe, é porque ele simplesmente, ele tinha que ter tomado a decisão certa sobre a sua vida, ele tinha uma rota certa sobre a sua vida, e ele tomou a decisão errada.
Entenda algo aqui, Jonas ele sabia que o propósito de Deus era simplesmente que ele levasse a palavra sobre aquela cidade. Só que a grande questão aqui não é aquilo que ele sabia, a questão aqui é o quanto ele queria. Muitas vezes você tem um chamado e você sabe que você tem um chamado, a questão é o quanto você quer esse chamado. Então se você não quer esse chamado, meu irmão, desculpa, você já está aqui dentro do barco, você já está na chuva. Lembra aquele ditado, está na chuva é para se molhar, meu irmão. Deus tem um propósito sobre a sua vida, então a partir de hoje comece a tomar as decisões certas. As decisões certas, não é o quanto você sabe da promessa, é o quanto você quer a promessa. Nunca foi sobre o quanto Jonas queria ou não. A palavra do Senhor é a última. Jonas, vai e prega para aquela cidade, prega arrependimento, porque a maldade daquele povo está chegando até a minha presença. Aquele povo precisa ouvir, quem sou eu? Esse era o papel de Jonas, ir lá e pregar o evangelho, e ele fez tudo errado. Entenda algo, quantos aqui nessa noite decidem viver os propósitos de Deus sobre a sua vida? Não, você não entendeu. Quantos aqui decidem viver o propósito de Deus sobre a sua vida? Sabe o que aconteceu? Corre lá, vamos lá, já estou quase terminando. Vai lá no livro de Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, versículo 3 ao 5. Diz assim: após Jonas ter passado um perreco, após Jonas ter passado uma dificuldade enorme, aquele peixe faz o quê? Cospe ele. Eu não sei por onde Jonas saiu, gente, de verdade, não faço ideia, mas aonde que aquele peixe colocou Jonas? Aonde? Eu não sei o que Jonas conversou com Deus dentro daquela baleia, daquele peixe, mas eu tenho certeza que é algo mais ou menos assim: é Red Bull, gente. Pastora Ive, a senhora que comprou? Não? Sabe o que acontece quando você toma isso aqui no culto? Sabe? Sabe ou não? Nada. Pelo contrário, faz mal. Pastor, isso aqui é para me dar energia. Eu estava agitado hoje, lá no acampamento. Hoje eu estou mais de boa aqui na igreja. Fique em paz, está tudo certo. Eu estava lá no Jonas, né? Sabe, já vou beber, gente. Estou com sede. Aquele jovem, eu não sei o que ele conversou. Aquele homem, eu não sei o que ele conversou com Deus. Mas ele deve ter conversado assim: Senhor, me coloca de novo na rota. Deixa eu tomar a decisão certa. Eu preciso obedecer ao Senhor, porque olha onde eu vim parar. Eu passei mal apertado. Os caras me jogaram de dentro de um barco. Eu estou vivo somente porque o Senhor tem um plano sobre a sua vida. Ei, Deus tem um propósito sobre a sua vida, é por isso que você está vivo até hoje. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, é por isso que você é aquele que vai viver a promessa. Ainda não se cumpriu, mas você vai viver a promessa. E lá no capítulo 3 de Jonas diz assim: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, depois de ter passado tanta coisa. Ei, era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Versículo 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando. Quando você decide obedecer ao Senhor, você começa a fazer as coisas certas, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Entenda isso, creram em Deus, tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos. Quando você decide ouvir, quando você decide sim entender aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, você abandona todas as coisas. Entenda isso, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Deus iria destruir aquele povo por causa da decisão errada de um homem. Quando nós decidimos errado, nós nos frustramos. Mas quando nós decidimos obedecer a Deus, a palavra dele se cumpre sobre o propósito dele sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Ei, Deus hoje está dizendo para você: ei, eu quero salvar a sua vida. Ah não, Deus está dizendo: eu quero salvar a sua vida.
Ei, Deus está dizendo hoje: ei, eu vou usar você para salvar a tua casa, para salvar a tua família. Continua no caminho certo, continua anunciando o Evangelho, continua abrindo a boca, não sai da rota, não vai para outro lugar, a não ser para o lugar aonde eu te mandei. Deus está dizendo assim, ó: ei, eu vou te usar para salvar aqueles amigos da sua faculdade, do seu trabalho. Eu vou te usar em lugares que você jamais imaginou, mas não saia da rota, porque você precisa sair daqui entendendo que quando você obedece ao Senhor, as coisas são diferentes, mas quando você não obedece, você acaba igual Jonas, se frustrando, e precisa depois voltar a uma rota. O que eu quero dizer para você, irmão, nessa noite? Ei, não se frustre em rotas erradas, em caminhos vacilantes, mas permaneça no caminho de Deus sobre a sua vida. Ei, você precisa decidir viver uma vida inteira ao lado do Senhor, ou nós vamos decidir viver uma vida inteira se frustrando e sendo um perdedor. É uma decisão sua. É por isso que eu amo a igreja, eu amo o ambiente igreja, porque toda vez que a gente entra dentro de uma casa do Senhor, toda vez que você vai a uma igreja, a sensação de estar dentro de um ambiente desse é diferente, é ou não é? É aqui realmente que eu me sinto muito bem. O que eu quero dizer com isso? Quando você entra pelaquela porta, a sua vida não pode voltar a ser mais a mesma, porque a mudança sobre as nossas vidas, a decisão relacionada às nossas vidas é diária, é todos os dias que nós levantamos, graças a Deus porque nós respiramos. Então todos os dias eu decido servir ou não a Cristo. Então quando você serve a Cristo, você tem o prazer de entrar por uma porta como aquela e já chegar adorando ao Senhor, porque eu e você, todos nós, entenda isso, todos nós, eu e você, nós precisamos de algo de Deus. Sabia disso? A questão é o que Deus precisa de você. As pessoas hoje procuram Deus simplesmente por muito interesse. Sabe por quê? Tem medo de ir para o inferno. Ainda bem, ainda tem medo. Tem aqueles que não têm medo. Mas as pessoas buscam a Deus porque precisam talvez de uma cura, porque talvez precisam de uma casa, porque sabe que nosso papai é ricão e dá mesmo para a gente assim, ó, deliberadamente. As pessoas sabem disso e talvez procuram Deus por enriquecer. Sabe por que Deus te procura? Só para ter um relacionamento com você. Só isso. Mas quer ter um relacionamento com Deus? Quer ter um relacionamento com Deus? Então decida. É simples assim. O Evangelho, eu sou uma pessoa que sempre fui criticado como alguém louco. Eu sou louco mesmo, apaixonado por Jesus. Esse é o meu jeito de ser. É esse Evangelho que me transformou, que me mudou. Eu decidi ser assim, alguém apaixonado por Jesus. Mas é uma decisão. Você precisa sair daqui dizendo: eu vou viver as tuas promessas, Senhor. Eu vou decidir a partir de hoje viver o certo. Eu vou decidir aceitar o Senhor como meu Salvador, sim. Eu decido viver a minha vida dessa maneira, Senhor. Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, você precisa decidir agora. Alguém aqui quer decidir pelo certo nessa noite? Tem pessoas que nessa noite têm a decisão de optar. Entenda isso, você tem a decisão nessa noite de optar e não decidir pelo certo. Mas desculpa, é um caminho errado. É um caminho que pode fazer igual fez com Jonas, passar dificuldades, mas você pode sair daqui decidindo pelo certo. Entenda isso, toda decisão que você adia, uma decisão que você adia sobre a sua vida, você também adia o milagre. Toda decisão que você adiar, que você postergar, você adia também a promessa de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo? Todas as vezes que eu adio uma decisão sobre a minha vida, eu adio um milagre daquilo que Deus tem, para o tempo dar certo sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Entenda isso. E eu já quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu disse que essa seria uma noite de cumprimento de promessas.
Eu disse que essa seria uma noite de cumprimento de promessas. Eu disse que essa noite pessoas irão sair daqui decidindo pelo certo. Tem pessoas que precisam tomar a decisão certa sobre a sua vida. Tem alguém aqui que precisa tomar a decisão certa sobre a sua vida? Tem alguém que precisa tomar a decisão certa sobre a sua vida nessa noite? Ei, deixa eu te contar uma história. Tem uma mulher que a Bíblia menciona que ela sofria 12 anos, entenda isso, não estou falando de 12 dias. A Bíblia relata que essa mulher sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Sabe o que ela fez? Sabe o que essa mulher fez? Ela decidiu avançar sobre a multidão, porque ela creu que somente se ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. O que aconteceu? Ela foi curada, sabe por quê? Porque ela decidiu não sofrer mais 12 anos. Ei, havia um homem que gritava: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sou cego, eu não vejo a luz do dia, eu não sei o que é o amarelo, eu não sei o que é o vermelho, eu não sei o que é o azul do céu. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que esse homem fez? Ele gritou mais alto: ei, Jesus! Ele decidiu gritar mais alto do que a multidão. A decisão daquele homem fez com que ele fosse curado de uma vida de cego. Ele não é mais cego, agora ele enxerga, porque ele decidiu abrir os olhos dele, porque a decisão é nossa. A decisão da mudança da sua vida depende de você, não depende de guitarra, não depende de quem canta, não depende de pastor. A decisão de transformação de uma vida depende exclusivamente de você. Tem homens que decidiram vencer todas as barreiras, vencendo obstáculos. Tem 3 homens que pegaram um amigo. Ei, olha isso, gente. É uma decisão. Olha como a nossa vida ela é rodeada por decisões. Tem um homem que eles pegaram 3 amigos, pegaram um paralítico, desceram pelo teto de uma casa numa corda. O que aconteceu? Aquele paralítico foi curado. Ei, é uma decisão você pegar os seus amigos e trazer até a igreja para serem transformados e curados. É uma decisão. Está entendendo isso? As decisões que nós tomamos hoje mudam a nossa história, mudam o nosso futuro. Ei, alguém aqui já ouviu falar de Daniel na cova dos leões? Alguém aqui já ouviu falar de Daniel, aquele que orava? Ele decidiu buscar ao Senhor em meio à Babilônia, em meio aos leões. Nenhum leão tocou nele, porque ele decidiu buscar a quem? Ao Senhor. Você está entendendo como as nossas decisões mudam as nossas vidas? Ah, sem falar de José. José decidiu confiar em Deus em meio ao cativeiro, que ele estava preso há 13 anos. Nenhum crime ele cometeu, ele estava preso há 13 anos, mas ele decidiu cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida e abriu a boca. Talvez você está precisando decidir abrir a tua boca hoje, para que se cumpra os propósitos de Deus sobre a sua vida. Eu preciso falar de mais um homem. Tem Moisés. Alguém aqui já ouviu falar de Moisés? Alguém já ouviu falar de Moisés? Moisés, esse mesmo. Ei, ele decidiu obedecer, e a revelação de Deus deu para ele no momento certo. A partir da sua decisão foi: Senhor, eu obedeço aquilo que o Senhor está falando. E ele foi um dos que ajudou a libertar o povo que estava cativo, estava preso. A decisão de um homem libertou milhares de pessoas. A sua decisão muda a geração. A sua decisão muda a sua história. A sua decisão muda a história da sua vida, muda a história da sua família. Mas eu não posso deixar de dizer: a decisão de uma mudança não depende de mim, depende de você. Porque toda vez você entra pelaquela porta decidindo ter uma mudança, decidindo ser a mesma pessoa, decidindo fazer coisas diferentes. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu quero nessa noite que você feche seus olhos. Você sabe qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Diante de tudo isso que você ouviu, você sabe aquilo que te frustra, aquilo que te faz avançar, aquilo que é decisão certa sobre a sua vida, aquilo que pode ser uma decisão errada sobre a sua vida. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então
Talvez você precise sair daqui tomando uma decisão de viver algo novo sobre a sua vida, para que os propósitos de Deus se cumpram sobre você. Eu acabei de citar homens e mulheres que eles precisaram de algumas atitudes. Lembra? Decisão sem atitude, sem você se mover. Pastor, me explica melhor que eu não estou entendendo. Talvez para você mudar, você precisa começar a abrir a tua boca e o Senhor começar a ouvir a tua voz, assim como aquele cego gritou: Senhor, mude a minha decisão. Senhor, me leva para o meu propósito. Ei, Senhor, eu decido hoje ser curado. Eu decido hoje ser liberto. Ei, Senhor, ouve o meu clamor. Ouve o meu clamor. Ouve o meu clamor, porque eu decido hoje sair daqui diferente. Eu decido hoje sair daqui vivendo sobrenatural. Ei, Senhor, Ele é um Deus do impossível. Eu creio que tudo